Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês aí um vídeo lá no Google Class referente à aula que aconteceu agora dia 6/7, segunda-feira. E a professora essa semana veio falar pra gente sobre modelos atômicos, né? O que seriam esses modelos atômicos aí que a professora comentou com a gente lá no Google Class e no aplicativo do Centro de Mídia. Nada mais é do que estruturas que vem mostrar pra gente de como seria a composição ou o aspecto de um átomo, né? Então, quando a gente fala modelos atômicos, são aspectos estruturais que vêm com a tentativa de fazer com que a gente compreenda como que seria a composição de um átomo, certo? Antes de Dalton, antes de eu explicar a primeira teoria atômica, surgiu dois cientistas, né, ou dois filósofos, pensadores, que chamava-se Leucipo e Demócrito, e eles veio dizer pra gente que toda matéria, que é aquilo que é formado por massa, volume e ocupa lugar no espaço, toda matéria ela era constituída por partículas indivisíveis que a gente dava o nome de átomos, né? Então, Leucipo e Demócrito falou que a matéria era constituída aí por átomos. Foi aí, então, que em 1808 surgiu a primeira teoria atômica, o primeiro modelo atômico que a gente conhece como modelo bola de bilhar, que é o modelo atômico de Dalton, né? Onde Dalton dizia o seguinte, que o átomo, a matéria, né, todas as substâncias são formadas por pequenas partículas chamadas de átomos, né? Esses átomos é a menor parte, né, menor partícula de uma matéria, certo? Ele também dizia que os átomos de diferentes elementos químicos eles vão apresentar aí diferentes propriedades, mas que também existem átomos de mesmo elemento químico que vão ter exatamente as mesmas propriedades, né? Então, se tem átomos de diferentes químicos, eles vão ter suas propriedades únicas, suas características únicas, enquanto se eu tiver no mesmo experimento átomos iguais, eles vão apresentar as mesmas propriedades, certo? Também vem dizer pra gente que os átomos eles não se alteram quando formam aí componentes químicos. Então, na formação de substâncias, na reação das substâncias aí para formar uma composição final, esses átomos eles não se alteram, simplesmente eles se rearranjam, né, entre si. Também veio dizer pra gente que os átomos são permanentes e eles não podiam ser divisíveis, né? Divididos. Então, eles são permanentes e indivisíveis, né? Não podendo ser aí nem criados e nem destruídos. E que nas reações químicas, nada mais é do que a reorganização de átomos. Então, para acontecer a reação química e a formação de novas substâncias, os átomos se reorganizavam entre si. Então, resumindo aí, ó, a teoria atômica de Dalton, também conhecido como bola de bilhar, ele dizia que um átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e que fazia parte de toda a matéria, tá? Depois dele surgiu Thomson, né? E o que Thomson veio dizer pra gente? Ele foi o primeiro, né, a realizar a divisibilidade de um átomo. Então, se Dalton falou que o átomo era indivisível, Thomson provou o contrário, porque ele foi o primeiro que conseguiu dividir um átomo. Ou seja, Dalton dizia que os átomos eram esféricos e maciços. Então, Thomson veio falar pra gente que eles não eram maciços. Eles eram esféricos sim, mas eles não eram maciços, por isso que ele conseguiu aí dividir um átomo. O modelo atômico de Thomson é conhecido como modelo de pudim de ameixas, né? Ou também conhecido como modelo de pudim de passas, né? Então, ele conseguiu aí descobrir uma coisa importantíssima, ele conseguiu descobrir que todo o átomo, além deles não ser maciço e aí podendo ser dividido, a esfera, né, eles eram esféricos e a esfera do átomo em si, ela era positiva e continha a presença aí de cargas elétricas negativas. Então, Thomson foi o primeiro a descobrir os elétrons, as cargas elétricas negativas. Por isso que ficou conhecido como pudim de passas, onde o pudim, né,
era positivo e as passas aí, as ameixas, eram os elétrons negativos, certo? Depois, por isso que ele é conhecido como o pai do elétron, foi ele que descobriu. Depois dele surgiu o modelo atômico de Rutherford, né, que a gente conhece aí como modelo de sistema planetário. Por que sistema planetário? Rutherford descobriu que todos os átomos eles continham uma pequena esfera no centro, né, minúsculo, mas que essa esfera continha toda a massa do átomo, né? Então essa esfera, todo átomo era nucleado, tinha um núcleo com carga positiva e que em volta desse átomo existiam as órbitas, né? Nessas órbitas ficavam aí os elétrons com carga negativa, né? Essas órbitas a gente chama de eletrosfera. O modelo atômico de planetário de Rutherford é justamente isso, como se o núcleo fosse o nosso Sol, né? E os elétrons aí fosse o nosso planeta que ficava girando em torno aí desse Sol, né? Nesse modelo de Rutherford, ele observou que... Como que ele conseguiu observar que existia um núcleo nos átomos? Porque ele pegou uma caixa metálica, dentro dessa caixa metálica ele colocou uma pequena folha, né, bem fininha de ouro, e por essa folha de ouro ele lançou como se fosse um laser partículas alfa, né? Então ele conseguiu identificar que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas nessa folha de ouro, outras partículas não eram afetadas, mas que na maioria, algumas aí, na sua maioria, conseguiam atravessar a folha de ouro, só que sofria desvio, né? Então foi aí que ele descobriu que existia aí forças de repulsão elétrica nessas partículas. Se existia forças de repulsão elétrica, então todos os átomos tinham que ter uma carga positiva e uma carga negativa, né? Foi aí que ele afirmou que o átomo era nucleado e que o núcleo desse átomo era positivo e que em volta ficava aí as cargas elétricas negativas, né? O átomo ele é minúsculo, porém toda a massa dele fica lá no núcleo dele, por isso que ele é positivo. Depois de Rutherford veio um outro cientista que a gente chama de, um dinamarquês, né? A gente chama de Niels Bohr. Então Niels Bohr ele veio para aperfeiçoar o modelo atômico de Rutherford, por isso que chama Rutherford-Bohr, porque Niels Bohr veio para aperfeiçoar. Então o que Niels Bohr veio dizer pra gente? Ele veio falar que os elétrons que giram aí em volta desse núcleo, aqui ele representa assim, mas é o mesmo modelo, tá? Os elétrons que giram em volta desse núcleo, eles não estão ali e não giram por um acaso, só ficam girando ali. Cada átomo descreve órbitas determinadas, então cada átomo, né, vai ter uma quantidade de órbitas e uma quantidade de elétrons girando ali em volta do seu núcleo, né. O átomo, ele veio dizer pra gente que é incrivelmente pequeno, mesmo assim a maior parte do átomo é um espaço vazio, e o diâmetro desse núcleo aí atômico é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo. Então, os elétrons giram tão depressa que parecem aí tomar conta desse espaço. Então, pensa no seguinte, eu tenho um campo de futebol, no centro do campo de futebol eu tenho a bola seria o meu núcleo com carga positiva, e o meu campo inteiro ali, ó, ficaria elétrons, né, seria a eletrosfera com cargas elétricas negativas. Esses elétrons giram tão depressa que tomariam conta daquele espaço todo. Mas vocês pensam o seguinte, a massa total do átomo aí, ó, vai estar justamente naquela bola lá no centro, que ela é positiva, porque os elétrons, por ter cargas negativas, ele tem uma carga desprezível, né? Então, ele ocupa aí esse espaço todo, mas a gente chama de espaço vazio, certo? E ele veio dizer pra gente que essas órbitas aí, então agora vamos pensar nesse daqui. Essas órbitas é a mesma teoria, tá? Só que aqui ele tá representando de forma diferente. Eu tenho um núcleo com carga positiva e essas órbitas onde ficariam os elétrons, né? A gente chama de níveis de energia, porque cada órbita dessa vai ter um nível mínimo de energia, né? Então cada átomo vai ter uma quantidade de órbitas e cada órbita vai ter um nível de energia.
Essas órbitas são representadas pelas letras do alfabeto, no total são 7 níveis, né? K, L, M, N, O, P e Q, sendo o K o nível mais próximo do núcleo e o Q o nível mais afastado do núcleo, tá? Quanto mais distante do núcleo, mais energia eu tenho, né? Então, quanto mais distante, aqui é uma energia crescente, certo? Então, vamos pensar num átomo pequenininho, né? Se for um átomo bem pequenininho, ele vai ter poucas órbitas, né? E eu vou ter poucos elétrons aqui girando em torno do núcleo. Um átomo grande, eu vou ter mais órbitas, certo? Niels Bohr veio dizer pra gente que esses níveis aqui de energia, onde os elétrons ficam girando em volta desse núcleo, quando esse átomo é aplicado a ele uma corrente elétrica, o que acontece com esses elétrons? Esses elétrons podem saltar, né, de uma órbita, de um nível para o outro. Se eu der uma grande quantidade de energia para ele, né, de corrente elétrica para ele, ele pode saltar daqui do primeiro até o quarto, quinto ou lá para o sétimo. Só que quando ele volta ao seu nível interior, na hora de voltar, ele emite, ele devolve toda essa energia que ele recebeu em forma de luz, né? Então, por exemplo, os fogos de artifício, ele é composto por vários tipos de sais, né, de elementos químicos. Quando a gente acende o pavio dos fogos de artifícios, eu estou dando energia para todos os elétrons, aqueles átomos que estão lá dentro. Então, o que vai acontecer? Eles vão saltar rapidamente de um nível para o outro e na hora de voltar eles devolvem essa energia em forma de luz. Cada órbita dessa daqui, ó, tem uma cor específica. É por isso que aí vai ter a explosão aí do fogo de artifício colorido e bonito, como a gente vê, tá?